Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana que começa nessa segunda-feira, aos nossos Grãozinhos no Caminho, o nosso pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Continuando ainda no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda a parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Olha, pessoal, eu vou parar aqui, a leitura continua mais um pedaço, né? Deus, quando mandou Jesus aqui para a Terra, deu a ele a incumbência de trazer, né, a lei do amor. E essa lei tem que imperar, e ela impera, mas ela não é respeitada, né? Ela não é respeitada por todos, porque muitos ainda relutam em aceitá-la, como relutaram em aceitar todos os ensinamentos que Jesus deixou, né? Todos os ensinamentos que ele nos passou. Com muito custo, foram se aceitando as ideias, né? Formou-se a base do cristianismo, né? E muitas coisas foram desvirtuadas por causa do homem, né? Que o homem, com seu livre-arbítrio, ele tomou as decisões que precisava tomar e muitas dessas decisões foram erradas, né? Então houve o desvirtuamento, né, das palavras de Jesus. Muitos não entenderiam e não entendem essas palavras até hoje, né? Por quê? Porque se vestem, né, com a roupa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né, e dão mais valor às coisas terrenas do que às coisas do espírito. Então, quando Jesus falou, ele falou aos simples, aos humildes, né, aos pequenos de espírito. Por quê? Porque eles tinham em si a humildade, a bondade, o coração aberto, a caridade praticada. Esses tinham condições de entender o que Jesus queria dizer, né? Porque eles já faziam isso, eles já tinham em si essas virtudes.
Então, para eles era mais fácil compreender do que para aqueles letrados, aqueles sábios da antiguidade, aqueles sábios que se julgavam sábios, que só se preocupavam com as coisas da matéria. Não tinham condições de aceitar uma mudança nos seus pensamentos no tocante a Deus, né? Não aceitavam um novo estilo, vamos supor assim, para Deus, né? Porque para eles Deus era rigoroso, era duro, né? Era um Deus vingativo, e Jesus veio mostrar para eles e para nós que é tudo o contrário, né? Que Deus é simplesmente amor. Se os homens passam sofrimentos na terra, é por conta dos seus erros, e não porque Deus quer jogar em cima deles, né, a sua ira, a sua raiva. Não tem nada disso. Deus quer todos nós crescendo, aprendendo, evoluindo, para chegarmos um dia à perfeição, né? Então, ele fica triste com isso? Sim, mas ele sabe que todos vão chegar, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Então, o que Jesus falou lá atrás, que na época nós não conseguimos, né, eu me incluo nessa, nós não conseguimos aceitar, não conseguimos entender, é porque nós não tínhamos condições para isso naquela época. Porque a nossa cabeça naquela época era para pensar só em guerras, em riquezas, em muitas coisas que não tinham nada a ver, né, com o crescimento espiritual. E hoje, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade, né, mesmo pelo advento da doutrina espírita, que trouxe para a gente aí, pelas palavras dos espíritos desencarnados, né, a luz que a gente precisava ter para continuar na nossa caminhada. Então vamos lá, né, vamos lá, seguindo na nossa caminhada, com paciência, com amor, praticando a caridade, praticando o amor ao próximo, para a gente poder conseguir crescer cada dia mais e chegar mais próximo àquilo que o Pai quer de cada um de nós. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, ainda o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a questão 496, falando ainda dos anjos guardiões. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixam que o façam aqueles que tomam o seu lugar. Então, acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham, quando é a vossa falta. Quando é vossa a falta. Então, é fácil a gente acusar, né, um espírito pelos nossos problemas, pelo que nós estamos passando, sendo que nós temos que olhar para dentro e ver onde a gente está errando e onde a gente fez o erro para estar pagando aqui agora, nesse momento, né, com o nosso sofrimento. Um anjo de guarda, um anjo guardião, ele nunca faz o mal. Quando ele se afasta da pessoa, devido à própria pessoa, né, repelir esse anjo de guarda com seus pensamentos, com as suas vibrações, o outro espírito que se aproxima é que sim pode fazer o mal. Então é por isso, pessoal, que nós temos sempre que vigiar os nossos pensamentos e orar muito para nos mantermos sempre protegidos e próximos do nosso anjo de guarda. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, com muita paz, com muita luz, com muita sabedoria, equilíbrio, muito amor no coração. Trabalho e prosperidade. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.